Augusto Melo falou aí por mais de 1h30 aí, trazendo algumas explicações para o torcedor. A gente separou alguns trechos de algumas dúvidas que ele tentou esclarecer para a torcida. Pode deixar com ele, Olavo, pode deixar com ele. Porque eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sempre foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. São Paulo também, já fui setor dos outros dois. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe nosso patrocinador de Costa, se ela tem o KNAI. A ESE? Procura saber. Inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão. Existe isso, doutor Patalhão? Aquela empresa que foi... Nós estamos verificando. Não, a Comissão de mas Justiça eu acho que é justo. Você tem que não há irregularidade, não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber de onde são essas notas, de quais departamentos, como foi o aumento, como eu já expliquei aqui agora há pouco numa pergunta. Eu acho que você deveria também entender primeiro antes de você jogar e aliás, você faz isso, liga para nosso assessor, vocês têm 2 horas que eu estou mandando, você intima. Também não é verdade. Também não é verdade. Jô, faz favor, mostra o celular aqui. Se ele está mentindo, todas as matérias que a Gazeta se ele está mentindo, vamos mostrar para ele também que ele está mentindo. Eu vi a sua mensagem. Então você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que dar satisfação para você. Só solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente eu dou um dia. Você jogou no ar do intermediário da VaideBet? Joguei no ar, não, presidente. Eu publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou, posso responder? O senhor sabe que eu tenho o contrato. Você perguntou e eu autorizei você ficar com o telefone. Mas eu lhe perguntei sobre a Workservice. O senhor não está respondendo o que eu perguntei. Então você... Esse é o problema. Não, eu vou lhe responder. Vou lhe responder, porque a mesma empresa que você falou do KNAI, eu falei para você, normal. Eu também, eu falei para o senhor, a sua... E se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, Salazar, se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui é corrigindo todos os erros, você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir. Você manda para minha assessora de imprensa praticamente uma intimação. Ou você me responde isso que eu estou jogando para o ar daqui 2 horas. Você dá 2 horas para a assessora tentar saber de todas as coisas, porque senão em 2 horas você joga para o ar. Você joga para o ar e a gente tem que correr para se defender. Então só quero, eu nunca te neguei... O senhor está cometendo uma injustiça e não é verdade. Isso aconteceu ontem. Não, senhor, nós vamos ter que falar a verdade aqui. Eu sempre solicito com um dia de espaço para respostas do clube, e o nome disso não é uma intimação, é uma solicitação de resposta e questionamentos sobre... Mas você fala, você tem 2 horas para me... Nesse dia houve uma situação atípica. Você fala que tem 2 horas para ela se identificar. 2 horas, assim como o clube também já nos solicitou, já fez demanda assim em cima da hora, presidente. Você está se tornando uma pessoa não grata, Salazar. Aqui, faça a coisa correta, você tem meu telefone. Eu sempre esclareci qualquer dúvida sua. Nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão. E a gente está nessa incerteza, né? Mas existe a proposta, fizemos uma nova proposta também, já que a gente já vem fazendo, já vem trabalhando nisso há alguns meses, já nesse sentido, porque o atleta nos interessa e nós não gostaríamos de perdê-lo. Muitas explicações, né? A gente viu até um bate-boca ali, né, com o Salazar, repórter que, aliás, fez um excelente trabalho lá na Gazeta Esportiva. E a Lili Nascimento também acompanhou, né? A Lili logo de cara já fez a pergunta sobre a VaideBet e foi, acho que, o principal tema da entrevista. Não sei se todas as explicações foram suficientes para o torcedor, não é, Lili? Bruno, um beijo para você, aos amigos do estúdio ao Fã de Esportes. Na verdade, não ficou tão esclarecido assim, né? Inicialmente eu perguntei quem ele considerava culpado ou culpados aí pela saída da VaideBet, já que virou um inquérito policial, né? Há uma investigação pela Polícia do Estado de São Paulo, mas a todo momento o presidente Augusto Melo aponta a oposição, pessoas que estão jogando contra o Corinthians, que já não estão mais no clube, né? Se referindo à gestão passada,
passada e também que saíram na gestão dele, como, por exemplo, ele não citou nomes, né? Deu muito a entender sobre o Rubão, diretor de futebol, e também alguns dirigentes que saíram aí nos últimos dias. Ele não deixou muito esclarecido isso, o que parece, ficou bem provado aqui nessa coletiva dele, é que ele confia muito no Sérgio Moura, o superintendente de marketing, que está licenciado, tá? Então aqui ele falou que ele está licenciado, ele não deixou o cargo, então ele pode voltar a qualquer momento, segundo Augusto Melo, quando provar, e vai provar a inocência dele, palavras do Augusto Melo. E também o Marcelinho, que acompanhou grande parte aí da coletiva, estava sentado em um dos bancos aqui e a todo momento o presidente Augusto Melo bancando a permanência dele, a autonomia que passou para ele, a confiança que tem no Marcelinho também. Sobre a Vaidbet, resumidamente, ele fala que sai uma num dia, no outro dia já tem 8 empresas aí procurando o Corinthians para serem master na camisa do clube. E segundo ele, na própria sexta-feira passada, quando foi anunciada a saída da Vaidbet, ele teve mais ou menos 8 reuniões com 8 empresas diferentes e que em breve o Corinthians deve ter uma nova patrocinadora master anunciada. Ele não entrou muito aí em detalhes de investigação, mas disse que quando for comprovado, se for comprovado aí que o Corinthians não tem nada, que os dirigentes do Corinthians não têm nada com algum esquema ilícito, ele vai processar todos que apontaram, que emitiram nota e que falaram sobre essa suspeita que é investigada pela polícia e que, claro, virou caso de polícia também. Piores ataques do Brasileirão em 2024, porque a gente não fala só sobre a questão política, né? Porque, obviamente, o reflexo está também dentro do campo desse momento de instabilidade. O Corinthians com 3 gols marcados apenas em 7 jogos. Está na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. Lembrando ali, a gente mostrou a tabela mais cedo. O Criciúma com 2 jogos a menos é o primeiro time ali fora da zona. A gente viu alguns trechos do Augusto, a gente viu a Lili também repercutindo, trouxe pra gente mais alguns detalhes. Pergunta mais genérica, Mari, o que você achou, assim, você acompanhando, a gente acompanhando antes do jornal e quando depois a gente, obviamente, lendo aqui. Te convenceu, te trouxe mais esclarecimento, te trouxe mais dúvidas, te trouxe mais preocupação? Esclarecimento, de fato, não teve, né? Assim, que o torcedor sai da coletiva e fala, agora eu já sei o que aconteceu. De fato, aconteceu isso, aquilo, o que eu posso esperar é isso, aquilo, nomes de possíveis patrocinadores, enfim. Por vezes o Augusto Melo, ele cai em contradição, né? Ele fala sobre o Carlos Miguel e que não tem proposta, não recebeu nenhuma proposta, depois fala sobre conversar, fala sobre não colocar nenhum amigo dentro do clube, mas depois fala sobre o amigo que emprestou dinheiro para o clube. Então, esclarecimento, acho que pelo contrário. Acho que gerou mais dúvidas. Já é conhecido, né, do presidente, já é uma postura dele de que ele não dá nomes mesmo. Então, assim, ele já deu esse tipo de declaração falando sobre os opositores, falando sobre o fogo amigo, falando sobre a imprensa, né, também, logo depois quando sai a reportagem sobre o Laranja. E ele se baseia muito nisso. Então, assim, o discurso dele é nesse tom, de que ele está sendo traído, de que lá dentro está muito difícil de Está sendo o mundo dirigir. Contra o Augusto? Talvez o mundo dentro do Corinthians. Não, né? Assim... Isso a gente não só imaginava, como a todo momento que fazíamos as críticas, a gente falava, é difícil porque tem uma oposição que joga muito contra. Não é uma oposição que só fiscaliza pelo bem do clube, pelo contrário, é uma oposição que sabota o clube. Mas não Augusto, é só isso, né? O Augusto não está se ajudando. Mas não é exatamente, não é, Mari? Não, e além dessa oposição, ao que parece, ele colocou gente do lado dele que também não conseguiu. Porque porque é isso que chama a minha atenção. Se é a oposição apenas contra ele, por que quem está com ele foi embora? Exato. Esse que é o ponto para mim. Formamos um grupo aqui, certo? O nosso grupo está fechado, certo? Porque a gente vai ser bombardeado pelo outro lado. Na primeira bomba, vocês vão embora, eu fico sozinho aqui, quer dizer, vocês não estão confiando em mim. Sim. O patrocinador vai embora também no primeiro ruído, que ele não conseguiu explicar lá atrás, não foi, Mari? Porque quando tem a polêmica da matéria ali do Laranja, qual que é o movimento inicial do Corinthians? Não temos nada a ver com isso. Isso. Quando deveria ser o contrário. Ficamos surpresos com isso e vamos encaminhar para a polícia e vamos cobrar explicações, que foi o que a empresa fez. E a empresa cobrou as explicações do Corinthians, o Corinthians não respondeu e por isso que ela foi embora. Não foi isso que aconteceu, Mari?
Exatamente. E aí vem essa coletiva que dá um tom de que as coisas vão ser explicadas, de que o presidente tem um pronunciamento a fazer, de que o presidente tem coisas a falar, mas, na verdade, ele não tinha. Assim, para esclarecer, não. Mas aí, para mim, essa entrevista coletiva, é claro que é uma análise aqui que a gente tem simplesmente de retórica do presidente. Eu acho que explica muita coisa do momento do Corinthians. Eu não sei como ele negocia, eu não sei como é o tato dele com as pessoas do dia a dia, eu não sei... Porque o debate dele com o jornalista, o jeito que ele se embola na explicação... Qual credibilidade o Corinthians? Ele fala que o Corinthians está com mais credibilidade hoje. Mas esse que é o ponto. Eu não vejo, parece que está num mundo meio fantástico da cabeça de dentro do Augusto Melo. Ele mantém um discurso de campanha. Porque sai uma patrocinadora da maneira como saiu, mas já tem 8 interessados no Corinthians. Então, ele mantém, entendeu? Ele mantém esse discurso de jogar para o torcedor de que, calma, tá tudo certo. Tudo que aconteceu por culpa do pessoal que quer derrubar ele. Daqui para frente, coisas ótimas vão acontecer no Corinthians. Isso é novembro ele falou isso. Esse discurso, né, quando ele assume, ele fala que vai reconstruir o Corinthians muito com a base de uma gestão que vai trazer uma credibilidade. É correto falar que o legado que ele teve das antigas administrações é terrível. Trágico. É correto falar que dentro de um clube de futebol, isso não se resume ao Corinthians, óbvio que um clube da dimensão do Corinthians isso é potencializado, existe uma guerra política. A oposição tenta minar e tenta sabotar quem está no poder. Isso aconteceu no Vasco, na era do associativo, isso aconteceu no Palmeiras. Isso não é uma exclusividade do Corinthians. Flamengo, claro. E para quem senta na cadeira para ser presidente do Corinthians, não é possível que ele esteja surpreso com isso. Isso é um ponto. Agora, o que a gente pode falar hoje, dentro da pergunta da Mari, é a gestão do Augusto Melo implodiu. A gestão hoje não tem credibilidade nenhuma. Se tem interessado para botar dinheiro no Corinthians hoje de patrocinadores, é muito por conta do tamanho do clube. Pelo que representa o clube no futebol brasileiro e pelo tamanho da sua torcida. Sim. Porque tem um potencial enorme. Se o Corinthians for bem organizado, é a primeira prateleira do continente. Mas brincando. O que a gente viu hoje na coletiva, eu fiquei constrangido. Ficou, Dona? Porque, Bruno, é contradição atrás de contradição. É um discurso de retórica para se blindar. Será que ele não tem nenhuma culpa? Ele até fala que escolheu pessoas erradas, mas é só a traição, é só a perseguição. A culpa é de escolher a pessoa que errou. Mas não é que, né, não é que ele errou em algum momento. O erro dele foi acreditar no outro. Mas ele tem que ter uma parcela muito grande se ele escolher uma pessoa que não tá com ele. Não é normal você ver uma debandada, principalmente na última semana, todo mundo pedindo boné. O último apague a luz. Então, assim, eu achei uma coletiva pouco esclarecedora. Ele muito reativo, tentando se blindar. E, assim, o torcedor do Corinthians hoje não quer mais saber de promessa, Augusto. Tudo que você já prometeu, muita coisa não foi cumprida. Sempre foi um ponto que a gente falou aqui. Ele tem uma dificuldade muito grande na hora da comunicação. O peso da palavra gera expectativa e gera uma pressão também. Então, assim, não adianta ele se apegar a palavras mais fortes, de que o Corinthians é... Todo mundo sabe que o Corinthians é gigante. Ele vai ter que trabalhar muito para reconstruir a imagem dele e a do clube. Porque tem muito problema para ser resolvido dentro do clube, né? Porque aí, né, Lili, ele falou sobre também a questão da viagem, a questão do goleiro que não está definida ainda, né? Porque tem proposta, mas, né, primeiro não tinha proposta, não, ele está treinando normalmente, depois não tem proposta, já estamos procurando outro goleiro. E a própria questão do patrocínio, que ele fala que tem 7, 8 empresas, que já se reuniu até com o presidente para resolver, o presidente da República, para resolver a questão da Neoquímica Arena, mas, assim, não tem perspectiva, não tem prazo para nada, Lili. São várias contradições, né? A começar quando, durante a discussão com o colega Thiago Salazar, ele pergunta se o Salazar teria visto também sobre a Eze Seguros, né? Que ela é a patrocinadora do Corinthians, está até o final do ano. Se viu que NAI dessa empresa também, quer dizer, ele coloca uma empresa que está patrocinando o clube, coloca em jogo aí o nome, né? Isso aí é preocupante, a gente não sabe se vai causar algum barulho ou não por parte da empresa, porque ele fez isso numa coletiva, né? Aí, questão da Neoquímica Arena, disse que as conversas estão em andamento, que já teve aí pelo menos 2 reuniões com o presidente da República. Outra contradição que a gente enxerga, e eu reparei bem nisso,
é quando ele elogia a postura do Sérgio Moura, o superintendente de marketing, que deixa o cargo temporariamente para resolver as questões aí na polícia, questões que envolvem investigação, para não envolver o nome Corinthians, por isso que ele sai. Só que aí depois, quando a gente questiona, né, sobre a questão do vice-presidente, o Armando Mendonça, que ele foi chamado na delegacia porque o Sérgio Moura apontou ele lá por conta de calúnia e difamação, inclusive foi isso que fez o vice-presidente, o Armando Mendonça, conversar com o Augusto, falar, não vai fazer nada, porque o Sérgio Moura me chamou, quer dizer, colocou a presidência do Corinthians numa investigação policial. E só para vocês terem uma ideia, por que o Sérgio Moura apontou no boletim de ocorrência o vice-presidente Armando Mendonça, é que, segundo o Sérgio Moura, lá no Parque São Jorge, em uma das salas, o Armando teria o questionado sobre a intermediária com a Vaidbet, a intermediária que é uma pessoa muito próxima ao Sérgio Moura. Aí ele não teria gostado, achou que foi calúnia e difamação e acabou chamando por ele. O presidente Augusto Melo disse que falou para o Armando, vai lá, se resolve, prova sua inocência e pronto. Então, assim, de alguma forma ele acabou colocando o nome do clube também. Carlos Miguel. Se vocês me perguntarem, segundo o presidente Augusto Melo, Carlos Miguel fica ou não fica? Eu não vou saber falar, porque ele respondeu primeiro para um colega que não havia proposta, depois para uma outra colega que tem a proposta, que já estão procurando outro goleiro. Eu vou falar da minha apuração. A minha apuração dentro do clube é que o Carlos Miguel quer jogar a Premier League e é questão de tempo para ele deixar o clube e que no final de semana o Antônio Oliveira treinou o Donelli como titular. Agora o presidente não deixou claro. Outra questão importante para vocês discutirem também. Félix Torres, tem a questão do transfer ban. Santos Laguna deve ir à FIFA. Se isso acontecer, assim que acabar o prazo que o Santos Laguna deu de 15 dias para o Corinthians pode sofrer um transfer ban. Augusto Melo disse, estamos resolvendo, questão de dias, horas, isso será resolvido. A gente também não sabe em que pé está essa situação. Rapaz, é uma gestão maravilhosa. Dona, o Corinthians não precisa ficar preocupado. Dona, ontem o Corinthians feminino jogou contra o Palmeiras. A camisa do Corinthians tinha um Vaidbet de todo tamanho. O Corinthians está fazendo propaganda de graça? O futsal do Corinthians estava com a camisa do Vaidbet. O Corinthians feminino ontem, a gente acabou de passar no Sport Center com Vaidbet na camisa. É a patrocinadora ainda do clube? Não tem gestão? Pelo contrário. A camisa do Corinthians está expondo agora uma marca que não paga mais o clube? Não, e outra coisa. O patrocínio com o Vaidbet era o carro-chefe da gestão até agora. Inclusive, a Lili faz essa pergunta muito bem construída. Por que era o carro-chefe? Porque muito dinheiro envolvido para uma equipe que tem um potencial de arrecadação enorme, que precisa dessa grana entrando para se reconstruir na parte financeira. Você perdeu essa empresa. A empresa pediu para sair. Olha a gravidade disso, como isso afeta a instituição. Compromete completamente. E assim, rapidinho, Maria, assim, você tem uma possibilidade de transfer ban e na mesma coletiva o Augusto falando sobre contratação na janela. Então, assim, parece que prometeu uma janela forte. Fora da realidade. Ele prometeu uma janela forte. Como desde que chegou, ele prometeu grandes contratações, se comunicou errado e gerou expectativa, no caso, o Gabigol. Então, assim, parece que é uma coletiva de um presidente que está vivendo uma realidade que a gente não está enxergando, que o torcedor do Corinthians não enxerga nesse momento. Mas, assim, vamos combinar que não surpreende nem um pouco, né? Nem um pouco. A Mari lembra. Faz mais de um ano. Lembra, Mari? Lembro. A gente estava discutindo alguns dos problemas do Corinthians, isso no Campeonato Paulista do ano passado. E eu falei o quê aqui nessa mesma poltroninha aqui, dona? Não sei. Você não assistiu o programa? Não, minha memória não lembra. Bruno puxou toda... Eu falei o seguinte, vocês acham que está ruim? Então aguardem, porque vai ter uma eleição no final do ano. Sim. Os candidatos, a Lili lembra, os candidatos não estavam nem definidos ainda. E eu falei, pela movimentação nos bastidores do Corinthians, os candidatos à eleição, quem não é incompetente está na página policial. É isso. Isso lá atrás, quando não tinha nem os candidatos ainda. Então, assim, se estava ruim, eu falei na época, se está ruim agora, quando chegar o momento da eleição, vocês vão ver que vai piorar muito. E é o que está acontecendo. E vai garantir que isso não vai refletir no campo? Ele disse que ele conversou com os jogadores, né, Lili? E que os jogadores falaram que confiam, estamos com você. Aí tem o Carlos Miguel saindo, o Cássio não quis nem terminar o meio do ano para cair fora. O Rojas caiu fora. Veríssimo saiu. Então, assim, o Paulinho ali na situação dele, ali também mais velho, já na parte de parar. Segundo colegas da imprensa, o Fagner já pensa em não renovar, né? O jogador ali dentro, Lili, qual que é a imagem que passa? Sim, nós estamos fechados, está me passando muita credibilidade, eu vou recusar uma Premier League, porque aqui está muito organizado para a minha imagem.
Pela parte do Carlos Miguel, eu não tenho nada disso. Eu tenho que realmente ele quer jogar a Premier League. Essa situação de que os jogadores falaram, estamos contigo e tal, foi algo que o presidente falou aqui. Foi algo que ele citou durante a coletiva. O que a gente sabe é que uma das conversas que ele teve com os jogadores aqui no CT foi para falar sobre os pagamentos. Já são 2 meses de direitos de imagem atrasados. Ele falou que agora na gestão dele pode atrasar um pouco, mas não vai atrasar tantos meses. Mas às vezes alguns dias, mas já tem 2 meses de direito de imagens aí que ele tem que pagar para os jogadores, Inclusive o Félix Torres aí que está com essa situação do Santos Laguna cobrando os 6 milhões de reais da segunda parcela que o Corinthians ainda não pagou, e o Augusto Melo disse que o Corinthians está com os cofres sangrando. Chegam 10 contas, o Corinthians escolhe 2 para pagar. Ao mesmo tempo, ele disse que não vai vender jogador fácil assim. Foi ouvir proposta do Wesley, mas quer que o Wesley fique, que ele vai pagar os funcionários, mas ao mesmo tempo não tem uma patrocinadora master, e que no meio da temporada, agora na janela de transferências de julho, vai reforçar a equipe, trazendo novos jogadores. Aí a conta parece não fechar. O que ele diz é que a obrigação dele é ir ao mercado buscar investidores, e é o que ele está fazendo. Então o Corinthians precisa de muito dinheiro aí para arcar com tudo que ele vem falando. Não é fácil, né? Meu Deus. A gente já imaginava que não seria fácil, mas é como a Mari falou, Também quem está hoje no comando não se ajuda, Essa própria discussão com o Salazar, você viu a patrocinadora das costas? Agora que você é jornalista investigativo, Como se não fosse, Como se fosse uma coisa absolutamente fora da profissão. Para mim tem uma coisa... Isso é uma coisa, marcante nisso aí. Hã? Não, é marcante nessa discussão para mim. Porque assim, mas você viu, eu vi, e sim, estava correto. Por isso que não publicou. Ele falou que o nosso colega Salazar é uma pessoa não grata no Corinthians. Quer dizer que quem investiga, quem vai deixar, de certa forma, desconfortável e exerce o papel de jornalista, vai ser uma pessoa não grata. Essa vai ser a gestão. E eu não gosto também de uma gestão, eu esperava algo mais profissional para o clube, acho que é o que o clube merece. Você perde a vai de bet. Aí você vem numa coletiva e joga para... só na sexta-feira conversamos com 8 empresas. É necessário? Por que não passa o recado, então, para tranquilizar o torcedor? A gente está tentando resolver e em breve a gente busca aqui trazer uma boa notícia para o torcedor. Precisa 8 empresas, sabe? É discurso eleitoral. É aquele discurso assim, de uma promessa que a gente não consegue enxergar. Na mesma coletiva ele fala que a situação financeira do Corinthians está complicada. Como é que nessa situação... ele consegue prometer que vai contratar jogador no meio do ano? Desesperador. Tchau, Lili. Até mais, tá?